Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Deus abençoe sua vida, muita paz, muita prosperidade sobre você. Então, esse é o nosso terceiro episódio desse tema que a gente está trabalhando, os símbolos ocultos nos Dez Mandamentos. No primeiro episódio, eu ajudei você a entender a força dos símbolos, o quanto que os símbolos são muito poderosos. No segundo episódio, eu ajudei você a entender que os números são símbolos e isso não é numerologia. Pode ficar tranquilo. E também ajudei você a entender três números que acontecem no conjunto principal dos Dez Mandamentos. O número 10, o número 4, os primeiros 6 mandamentos, amarás ao Senhor teu Deus, e o número 6, os 6 últimos mandamentos, amarás ao teu próximo. Então trabalhamos esses três números no episódio anterior. Hoje nós vamos trabalhar o número 1, que é o número do primeiro mandamento. Mas antes da gente entrar no assunto de hoje, vamos orar. Senhor, Deus de Abraão, no nome do Senhor Jesus, nós clamamos por intervenção do Senhor. Clamamos para que a glória do Senhor venha sobre nós, desse lado da tela, do outro lado da tela, estabelecendo um ambiente único e abençoado. Esses dois lados, o lado de lá da tela, esse lado, que seja um ambiente só, onde a glória do Senhor flua, onde o poder do sangue do Cordeiro nos cerque nos quatro ventos desses dois ambientes e que sejamos consagrados ao Senhor, nós e aqueles que estão do outro lado, para receber o que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Fala com a gente, ministra para nós, trata com a gente através da sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Traz cura, traz libertação, traz prosperidade através da revelação da sua palavra, porque foi o Senhor quem disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Como disse, hoje eu quero trabalhar com você o primeiro mandamento e a simbologia por trás do número 1. Nos tempos antigos, antes de aparecerem esses tão conhecidos e indispensáveis algarismos arábicos, os judeus representavam números pelas letras do alfabeto hebraico. E os números carregavam consigo a força da letra. E cada letra no alfabeto hebraico, ela é muito rica de simbolismo. Cada letra. Por exemplo, o número 1 era representado na letra Aleph. A letra Aleph, ela era como que o desenho de uma cabeça de boi. Aliás, o Aleph, ele carrega consigo essa ideia da cabeça do boi. Trazendo consigo a ideia de cabeça, número 1 é o cabeça. Então, quando se diz fulano é o número 1, para a ideia do hebraico, ele é o cabeça. E trazendo consigo toda a simbologia por trás da força que a cabeça tem para controlar todo o corpo. A cabeça é basicamente a dona do corpo, ela que manda, ela que decide para que lado o corpo vai. Então, o número 1, que nesse caso seria a letra Aleph, ela seria inicialmente falando da cabeça, mas não só da cabeça. É a cabeça do boi. O boi era considerado na cultura judaica o animal mais forte. Sim, na floresta o leão é o rei dos animais, mas ele traz consigo, a simbologia do leão traz consigo a força para impor a sua vontade, para obrigar os outros a fazerem. O caso do boi, ele fala de uma força apenas que é forte. Ele não vai impor a sua força a ninguém, não vai obrigar ninguém a coisa nenhuma, mas ele tem uma força fenomenal para fazer acontecer. Então, a letra Aleph, ela traz consigo essa ideia ligada ao número 1, de força e liderança e cobertura. Por exemplo, a palavra pai no hebraico é escrita com duas letras, Aleph e Beit. Então, Abba é o Aleph para dar o tom do A e o Beit para dar o tom de Ba.
Então, Abba, no hebraico, seria a junção da letra Aleph, que é aquele que é o cabeça, aquele que tem força e poder, mas a letra Beit é a letra para casa. Inclusive, na própria letra Beit, tem a ideia do desenho de uma casa, para dar a ideia de cobertura. O pai, então, para ajudar você a entender que nos números tem um sentido, tem um conjunto. O pai, então, é aquele que é cabeça, que tem força e que dá cobertura para sua família, que dá a casa, que cobre, que põe a família debaixo das asas. Quando o Salmo 91 diz que ele nos cobrirá com as suas asas e debaixo das suas asas estaremos seguros, está falando dessa ideia de cobertura, que é feita pelo cabeça, que é feita por aquele que é a casa, que cobre o lar. Assim, eu estou ajudando você a entender que cada número na cultura judaica era representado por uma letra. Eles não escreviam os números arábicos no começo, até porque não existiam os números arábicos. Eles escreviam os números usando as letras do alfabeto hebraico. E o número 1 é o número da letra Aleph. E, portanto, o número que é cabeça, falando de aquele que dá comando para tudo, mas também o número que fala de força. Aquele que tem a força completa, a força total, mas a força gentil. Não a força que obriga os outros, não a força que usa o poder para tomar. E sim, o símbolo do leão, que é a força para tomar, ele é usado lá no final. E aqui eu preciso abrir um parêntese para falar de um outro símbolo, que eu acho que é importante, que no Novo Testamento aparece como... mais precisamente no Apocalipse. No início e no fim do Apocalipse aparece o mesmo texto. Eu sou o Alfa e eu sou o Ômega, o princípio e o fim. Se fosse no hebraico, seria eu sou o Aleph e eu sou o Tal. E a ideia de Deus, quando ele diz eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou aquele que dá começo e eu sou aquele que dá fim. Mas o meio é por sua conta. Essa é a ideia do Aleph ser a força gentil, a força que não se impõe, a força que respeita. Então, a ideia é que Deus no Aleph, Deus no número 1, ele é poderoso, grandioso, mas não se impõe. Ele é a graça que te visita, que te dá o que você precisa e depois fala assim, vai e seja responsável com o que eu te dei. Não vou te obrigar a nada, não vou te controlar para nada, mas eu te dei tudo. O Aleph, o número 1, é essa força poderosa do boi que é gentil. Diferente da força do leão que se impõe. Quando é que o leão chega? Lá no Ômega. No Ômega ele vem como leão, porque agora está na hora de prestação de conta, está na hora de perguntar assim, ei, e aí, vai fazer o que da sua vida, garoto? Na verdade não é o que vai fazer, é o que você fez da sua vida. Sabe, essa ideia de Alfa e Ômega aparece no capítulo 12 de Eclesiastes. O capítulo 12 de Eclesiastes começa assim, ó. Lembra-te do teu Criador no dia da sua mocidade, antes que venham os maus dias. A ideia lá é assim, faz o que você quiser com a sua vida. Come, bebe, regala-te, desfruta. Isso eu estou citando Apocalipse 12, tá bom? Come, bebe, regala-te, faz o que você quiser. Mas lembra-te que Deus te pedirá conta quando? No final. Só que quando chegar o dia da prestação de conta, quando o leão chegar, chegando, quando não for mais o boi forte, mais gentil, abençoador, mais gentil, cobertura, mais gentil, quando for o leão que vier se impor, então vai ser só para prestar conta, porque o que você tiver que fazer já fez. As escolhas que era para ser feitas já foram feitas. Então, estou ajudando você a entender isso para você perceber que o número 1 é esse que é o cabeça, esse que tem força, que lidera com força, mas que não se impõe, que tem gentileza. O número 1, portanto, é o número da dependência total de uma divindade poderosa. Agora, olha o que diz o primeiro mandamento. Que coisa... Como as duas coisas casam. Olha o primeiro mandamento.
Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Os 3 versículos é isso. Eu sou o Senhor teu Deus, eu com a minha força, a força do boi, com a minha liderança, eu te tirei da casa do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim, ou seja, estou te dando escolha. O poder que eu estou estabelecendo sobre você, o poder que eu estou te mostrando, ele é gentil. Ele não te obriga. Eu estou te dando a opção. Não tem outros deuses diante de mim. Ou seja, existem outros deuses por aí, atrás dos quais você pode ir. Mas eu estou te recomendando que não faça isso. Porque quando o ômega chegar, ou quando o tal chegar, aí vai ter acerto de contas. Agora, eu sou o Deus gentil, que te dá a opção de não ter outros deuses diante de mim. Quando chegar lá no final, o que vai acontecer? Você, tudo que você tem, tudo que você é e os deuses que você serviu vão vir tudo e se ajoelhar na minha presença na marra. Você e os seus. Agora, eu tô te mostrando minha glória, minha bênção, meu mover, mas você decide se quer andar comigo ou não. Quando eu te obrigar a andar, então você não vai ter mais escolhas e vai ser a hora da prestação de contas. Um versículo muito conhecido na cultura judaica, para falar do número 1, e eu quero até ler, até para não cometer erros, também esse eu vou ler na versão Ara, Deuteronômio 6:4. Na cultura judaica, Deuteronômio 6:4 é uma oração, eles chamam de a oração do Shema. O texto, Deuteronômio 6:4 diz assim, ó: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é único Senhor. No hebraico, isso que eles chamam de a oração do Shema, que é basicamente essa oração, é pronunciada assim: Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. No hebraico, a ideia está mais profunda do que no português, porque no português a gente entende assim: o Senhor nosso Deus é o único Senhor, dando a ideia de que não existe outro Senhor, só tem Ele. Mas no hebraico, a ideia fica assim: Shema Israel, escuta Israel, o Senhor nosso Deus, ou Yahvé, o nosso Deus, é Senhor único. Trazendo a ideia de que ele só será seu Senhor se ele for o único. Essa é a ideia do número 1. O número 1, ao mesmo tempo que apresenta um Deus grandioso, poderoso, tipo o touro, parrudão, forte, o cabeça, ele é gentil para te dizer assim: você não tem que me aceitar como único. Mas se você não me aceitar como o único, eu não serei nada para você. E a ideia aqui é um princípio escondido no versículo, na ideia do número 1. O princípio é o seguinte: no mundo espiritual, só existe luz e trevas. Yahvé é o Deus da luz. Nas trevas não tem Deus, mas todo mundo lá se diz divindade. E então, o que acontece quando você vai para as trevas e aceita outra divindade? Você rejeitou o Deus da luz, que é só um. E ao rejeitar o Deus da luz, você está sem ele na sua vida. A ideia, quando Deus diz que ele só será seu Deus se ele for o único, significa que não é legal, legalmente permitido que ele seja seu Deus se tem outro Deus na sua vida. Então, o número 1 carrega consigo essa ideia expressa na oração do Shema. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Israel, escuta, presta atenção, Israel. Se ele não fosse o único Deus, ele não será seu Deus de jeito nenhum. Essa é a ideia por trás da fala do profeta Isaías, que diz que eu não dividirei a minha glória com outrem. Na verdade, a ideia é: se eu estiver brilhando na sua vida,
Se eu for o seu sol, ninguém mais pode ser. Porque assim que você colocar outro para ser o seu sol, eu saio de cena. Sabe, tem uma história no Velho Testamento que tem referências dela por vários lugares da Bíblia e inclusive no Novo Testamento, no livro do Apocalipse, tem referência dessa história. É a história em que um feiticeiro chamado Balaão foi contratado para destruir Israel através de uma obra de feitiçaria. E aí você precisa entender que por trás da feitiçaria tem uma divindade. O feiticeiro, ele invoca um deus e usa a energia dessa divindade para fazer algo na vida de alguém. Quer bem, quer mal, na perspectiva do feiticeiro e da pessoa que buscou. Então, a feitiçaria é basicamente isso. Ele conhece os segredos para agregar energias e libera aquela energia em algum lugar. Balaão era um feiticeiro famoso e foi contratado pelo rei Balaque dos Amonitas para fazer uma feitiçaria poderosa para destruir todo o povo de Israel. E por que Balaque contrata Balaão como feiticeiro? Porque ele tinha medo de Israel, sabendo que Israel derrotou os egípcios, sabendo que Israel derrotou os amalequitas. Ou seja, ele estava no caminho de Israel e o medo dele fez ele contratar Balaão. Balaão fez as mandingas dele, as feitiçarias dele e não deu conta de amaldiçoar Israel. Por que não? O próprio Balaão, quando ele prepara a mandinga para amaldiçoar Israel, ele ficou possuído pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de Yahvé. E na palavra profética que ele libera, ele diz assim: não vale encantamento contra Jacó, não vale maldição contra Israel. Ou seja, toda mandinga que ele estava fazendo contra Israel não ia funcionar. Por que não? Porque toda mandinga que ele liberava sobre Israel, toda energia do mal que ele liberava para fazer uma praga, matar os judeus, era drenada de alguma divindade. Nenhuma divindade chega aos pés do Deus de Israel. Então, ele não conseguia nada, não conseguiu nem pronunciar a maldição, porque Yahvé não deixou. Ele volta então para Balaque, seu contratador, e diz: olha, não dá para amaldiçoar Israel, porque o Deus deles é forte demais. E eu não consigo manipular o Deus deles. O Deus deles funciona assim: você segue as regras dele ou não anda com ele. E aí, eu conheço as regras dele, mas eu não posso usar as regras dele para amaldiçoar o povo dele. A não ser que... E aí o Balaão dá uma ideia para Balaque. Falou: Balaque, o Deus de Israel, ele tem um princípio, ele tem uma regra, que é a regra que eu estou te falando, que está escondida no número 1. Ele tem uma regra. Adonai Elohim Adonai Echad, ou Yahvé Elohim a Yahvé Echad. A regra dele é que ou ele é único ou ele não é. Ele não opera na vida de ninguém se ele não for o único. E aí o Balaque pergunta: e como é que isso ajuda a gente? Então, a gente pode fazer Israel negar esse Deus. Se Israel disser que tem outro Deus na vida dela, ele vai abandonar eles. Não realmente abandonar. Ele vai parar de operar, porque é ilegal para ele que ele opere na vida de alguém que tem outro Deus. E aí Balaque, inteligente, perguntou: e por que Israel faria isso? Quem é doido de largar um Deus que protege eles com essa graça toda? Quem largaria um Deus que abre o mar vermelho, que derrota o faraó? Quem largaria um Deus que faz os amalequitas cair? Ninguém largaria. Como é que você vai fazer Israel largar o Deus? E então Balaão disse: é aí que tá. Eles vão achar que não estão largando, mas vão estar. E como é que nós vamos fazer isso? Faz uma festa. Só que a festa é para Baal-Peor, o deus dos amonitas. E aí, tudo na festa adora ao deus dos amonitas e convida Israel para vir para a festa. Então, a gente não está convidando eles para adorar o nosso Deus. A gente está convidando eles para participar de uma festa. Comida boa, música boa, dança boa, muita prostituta cultual, muito prostituto cultual, tudo ali servido à vontade. Você vai gastar uma graninha na festa, mas vai ganhar a guerra. Balaque aceitou e fez a festa e convidou os israelitas. E eles foram. Lá na festa, se você perguntasse para qualquer israelita assim: você adora a Baal-Peor? Eles diriam: claro que não. Nunca adoraria Baal-Peor. Meu Deus é Yahvé. E tá comendo a comida de Baal-Peor por quê? Porque essa comida aí foi consagrada a Baal-Peor.
Ah, não, isso aqui tem nada a ver não, gente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu sou servo do Deus de Israel, tô comendo comida de Baal Peor, porque não tem outra comida aqui, não. Vou comer de Baal Peor mesmo. E você tá dançando aí na musiquinha do Baal Peor, por quê? Não, porque tem música de Yahvé aqui? Não tem. Tem a de Baal Peor, vou dançar de Baal Peor, ué. Mas eu vi que você tava cantando a musiquinha do Baal Peor. Tô, mas isso aqui nem é adoração não, gente. É só, tem nada a ver. Resultado, comeu a comida de Baal Peor, dançou a música de... dançou a dança de Baal Peor, cantou a canção de Baal Peor, se envolveu com a prostituta de Baal Peor e com o prostituto de Baal Peor. Quem é seu Deus? Baal Peor. Não, meu Deus é Yahvé. Só que as regiões celestiais, elas operam muito mais pelo que está estabelecido do que pelo que você disse que é. Você viveu a experiência, então a experiência é verdade. E aí o resultado é, naquele dia Balaão conseguiu o que ele queria. Toda a nação de Israel foi comprometida. E nessa hora do comprometimento, Balaão subiu no monte, levantou as duas mãos e liberou uma palavra de maldição. Enquanto ele liberava a palavra de maldição, 23 mil soldados de Israel morreram de praga, assim ó, instantaneamente. Como é que a praga cessou? O sacerdote, Finéias, se posicionou, fez um ritual, eu diria que macabro. Não vou te contar qual é o ritual não, porque não vem ao caso. Se eu te contar, vou ter que explicar. E não tenho tempo para explicar, meu tempo para esse episódio já acabou. Mas o sacerdote fez um ritual. E aí a praga cessou. Por quê? Porque no ritual estava dizendo assim, Israel não é de Baal Peor, e quem está com Baal Peor não está com Israel, está tudo excluído. Fechou. A bênção volta para Israel, a praga de Balaão cessou. Depois eles mataram o Balaão, porque ele mereceu. Mas o ponto aonde eu quero chegar é o significado do número 1. O número 1 significa duas coisas. Número 1, você depende completamente de Deus. Ele é a cabeça, ele é a força, ele é a gentileza que te dá liberdade de fazer o que você quiser. Mas o número 1 também significa que quando ele não é o número 1 para você, então ele não é nada para você. Quando ele não é o número 1, então você está à mercê dos seus inimigos. Quando ele não é o número 1 para você, então o suprimento, a graça, a bondade, cuidado, a proteção, a cobertura dele não está sobre a sua vida. Porque o número 1 significa Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Número 1 significa que você depende completamente dele. Se você vai depender de outra coisa, então ele já não está mais no lugar que era dele para você. E se ele não está mais no lugar que era dele para você, então tem outra coisa aí nesse lugar. E essa outra coisa não é capaz de te proteger. E aí os seus inimigos te pegam. Eu finalizo orando. Senhor, eu oro clamando ao Senhor pelos teus filhos, clamando ao Senhor por sua intervenção na vida dele. Eu oro para que essa série falando dos símbolos ocultos nos 10 mandamentos, que essa série abençoe teu filho, que essa série empurre teu filho para o centro da sua vontade, que essa série ajude a verdade a produzir fé e que teus filhos sejam empurrados para o centro da sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Até o próximo episódio.